Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além da Obra Podcast. Eu sou o Gui Graziotin e nesse episódio contaremos a história da estilista Zuzu Angel, a designer que passou boa parte da sua vida procurando pelo corpo do filho, morto pelo regime autoritário da ditadura militar brasileira. Esse episódio ficou um pouco mais curto que os anteriores, mas ele é bem intenso, ele é bem forte. Siga o Além da Obra nas redes sociais. No Twitter tá como @alemobra e no Instagram tá como @além da obra. Como é que tá mesmo? E no Instagram tá como @além da obra podcast. É isso aí. @além da obra podcast no Instagram e no Twitter @alemobra. Aí não tem o DA. @alemobra. E se você tem uma sugestão de artista, se tem uma crítica, se tem um elogio, sei o que for, você pode mandar um e-mail. Manda um e-mail para alemdaobrapodcast@gmail.com. Repetindo, alemdaobrapodcast@gmail.com. E um pedido bem de coração: abre o iTunes, faz um review lá pra gente, que dessa forma o podcast ele acaba se destacando ali na página inicial. Então, se não for um incômodo, abre lá o iTunes e faz uma avaliação pra gente, tá bom? Recadinhos iniciais dados, vamos à história de Zuzu Angel. Além da Obra, Zuzu Angel. Desacato é impedir o direito sagrado de uma mãe enterrar o seu filho. Zuzu Angel nasceu chamada Zuleika de Souza Neto em 1921, na cidade de Curvelo, interior de Minas Gerais. Foi nessa pequena cidade que conheceu o norte-americano Norman Angel Jones, com quem casou-se e mudou-se para Salvador em 1943. Já em 1946, nasceu o primeiro filho do casal, Stuart Angel Jones. As filhas Ana Cristina e Hildegar Beatriz nasceram no Rio de Janeiro, cidade que a família escolheu para morar após o nascimento de Stuart. Zuzu era uma exímia costureira e teve seu primeiro reconhecimento produzindo roupas sob encomenda e uma pequena linha de saias prontas. Como possuía uma excelente habilidade de relacionamento interpessoal, Zuzu frequentava a alta sociedade e vendia suas peças. Isso fez com que ganhasse o apelido de Zuzu Saias. Mas, como não queria ficar conhecida apenas pelas saias, ampliou a gama de peças confeccionadas e expandiu a marca com uma linha completa de roupas e acessórios. Quando se separou do marido Norman, Zuzu precisou trabalhar ainda mais duro para sustentar a ela e seus 3 filhos. As condições financeiras da família forçaram Zuzu a ser criativa. Começou a usar tecidos antes renegados pela alta moda, como a chita e o zoarte, comumente usados em forro de colchão, para fabricar peças com caráter tipicamente brasileiro. Com seu bom gosto e criatividade, conseguiu transformar esse desafio em uma característica que viria a se tornar a chave de sua marca. Mas Zuzu não parou de romper uma barreira no jeito de fazer moda no Brasil. A estilista também usou renda de bilro, uma renda produzida no Ceará, e elevou-a ao máximo patamar da moda de luxo. Essa renda era usada em panos domésticos e Zuzu tingiu essas peças e aplicou sobre suas roupas, transformando o material em um elemento de sofisticação. Zuzu criou uma rede de relações que englobavam desde as atrizes norte-americanas Kim Novak e Joan Crawford, que contribuíram fortemente para solidificar seu nome em terras estadunidenses, até as primeiras damas Sarah Kubitschek e Yolanda Costa e Silva. Yolanda era esposa do general Arthur da Costa e Silva, o segundo presidente brasileiro durante o período da ditadura. Zuzu via, na relação com Yolanda, uma oportunidade de promover sua marca, mas principalmente
garantia a segurança do filho, que na época participava de movimentos políticos contra a ditadura. Stuart Angel iniciou sua militância política na dissidência estudantil do PCB da Guanabara, depois denominada MR8, do qual se tornou dirigente em meados de 1969. De acordo com documentos sobre a repressão política, Stuart foi acusado de assaltar e sequestrar o então embaixador americano na época. Stuart foi preso, torturado e morto por membros do Centro de Informações da Aeronáutica, o CISA, em 14 de junho de 1971, aos 25 anos de idade. Foi casado com a também militante guerrilheira Sonia Moraes Jones, presa, torturada e morta 2 anos depois e também dada como desaparecida. A determinação em se colocar no mercado norte-americano, transmitindo as imagens simbólicas da cultura brasileira através da moda, é característica da estratégia adotada por Zuzu no lançamento do seu primeiro desfile internacional, a International Dateline Collection 1, em novembro de 1970. Zuzu usou de elementos brasileiros para simbolizar a cultura por meio de peças que tinham como inspiração as baianas, o casal emblemático Lampião e Maria Bonita e as rendeiras. Nessa coleção, a estilista manteve o uso dos materiais improváveis para roupas de luxo, o que rendeu uma valorização do país no exterior e começou a definir uma moda brasileira. Em fevereiro de 1971, a estilista lançou a International Dateline Collection 2, que reforçou a identidade criativa da marca no Brasil e nos Estados Unidos. Trouxe diversas estampas com motivos florais, tecidos leves e modelagens estruturadas que dispensavam o uso de espartilhos ou sutiãs, dando mobilidade ao corpo. Este era, inclusive, um dos propósitos de Zuzu Angel como marca e criadora, dar liberdade de movimento às mulheres para que pudessem desempenhar todas as suas atividades sem estarem presas a uma roupa desconfortável. Entre as posições pessoais de Zuzu estava a simpatia com o movimento feminista, que tomava corpo nos Estados Unidos naquela época. Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, reuniu hoje o Conselho de Segurança Nacional para que fosse adotada uma relevante decisão: preservar e salvaguardar, defender os ideais da Revolução de Março de 1964. E é assim que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional. A partir de 1968, com a implantação do Ato Institucional número 5, ou AI-5, a tortura e a caça de inimigos políticos tornou-se constitucionalizada. Foi o pior momento da ditadura brasileira e o responsável pelas inúmeras mortes e desaparecimentos que continuam sem explicação até hoje.
Stuart Angel Jones, filho de Zuzu, era membro do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, uma organização política de extrema esquerda que participou da luta armada contra o governo durante o período da ditadura. Em junho de 1971, Stuart Angel Jones foi preso, torturado e morto dentro do Centro de Informações da Segurança da Aeronáutica, na base aérea do Galeão. Zuzu já vinha investigando seu sumiço e buscando seu paradeiro desde 70, mas foi com uma carta de Alex Polari de Alverga, um preso que dividiu o quartel com Stuart e presenciou sua tortura, que a verdade veio à tona para a família. Na carta, Alex descreveu com detalhes o assassinato do jovem militante. A morte do filho ocasionou uma ruptura na vida e na obra de Zuzu. Seu principal objetivo era encontrar o corpo do filho e enterrá-lo com dignidade, e ela estava decidida a usar todos os seus recursos e influência como designer para denunciar ao mundo o que acontecia no seu país. De acordo com o que mostra a biografia de Zuzu, organizada por Virginia Valley, de 1987, e como também aparece no filme de Sérgio Rezende, de 2006, Zuzu sofreu um choque de realidade ao notar que, enquanto suas peças eram leves e descontraídas, muitos jovens como Stuart estavam sendo mortos, e muitas mães estavam sofrendo exatamente como ela. A International Dateline Collection 3, lançada em setembro de 1971, na residência do cônsul brasileiro em Nova York, foi decisiva para que a estilista usasse a moda como veículo de propagação dessa revolta. Esse foi o primeiro desfile político de que se tem notícia na história da moda, e ficou eternizado na carreira de Zuzu Angel, pois foi a forma que ela encontrou para mostrar ao maior número possível de pessoas que algo estava errado em seu país. A coleção começou mostrando roupas descontraídas para usar nas férias, seguiu apresentando roupas festivas e elegantes e terminou de forma chocante, com vestidos brancos, com bordados como anjos, soldados, pássaros, tanques de guerra, gaiolas, sóis atrás das grades, caps de soldado, pombas da paz e outros. Outras peças ainda traziam uma faixa preta no braço, simbolizando luto. Na tradicional caminhada da estilista na passarela, já no fechamento do evento, que claramente não era mais festivo, Zuzu entrou usando um vestido preto com um véu sobre a cabeça, com um cinto adornado de 100 pequenos crucifixos e um colar que carregava um imponente anjo de porcelana. Sua filha, Ana Cristina, cantava ao fundo a canção Tristeza, de Vinícius de Moraes. Para completar, Zuzu desfilou segurando uma foto de Stuart e exibindo-a aos presentes, o que completava a performance e deixava seu significado bastante explícito. Após a pesada e difícil International Dateline Collection 3, Zuzu absorveu o elemento do anjo e o tornou o símbolo mais forte de sua marca. Zuzu dizia que Stuart parecia um anjinho quando criança, e que os desenhos de anjos estavam ali para representá-lo, e também a todos os jovens que foram vítimas da ditadura. Assim, o anjo começaria a aparecer de inúmeras formas, tamanhos, estampas e outras alternativas nas criações da designer, que nunca mais deixou de lado seu posicionamento de luto e indignação. As International Dateline Collection 4 e 5 trouxeram o bordado do anjo posicionado próximo ao peito e com bastante destaque. Já nas edições 6 e 7, a última dessa sequência, o anjo já aparecia com mais sutileza. Era como se Zuzu quisesse dizer que o anjo está ali, escondido, que não foi embora. Que mesmo que ele não esteja em evidência na peça, ele ainda a acompanha e não sai de seus pensamentos. Era uma forma da estilista dizer ao mundo que mesmo sem seu filho, ela continuaria seguindo sua vida e trabalhando sua marca, mas que seu luto jamais desapareceria e que ela continuaria lutando por justiça ao lado de seu anjo.
A versão mais conhecida e difundida da tortura e morte de Stuart foi dada pelo ex-guerrilheiro Alex Polari, também preso no local, que assistiu da janela de sua cela às torturas feitas contra Stuart. Ele foi amarrado a um carro e arrastado por todo o pátio do quartel. Em alguns momentos, entre os risos, as perguntas e as chacotas feitas pelos militares, ele era obrigado a colocar a boca no escapamento do veículo, aspirando todos os gases tóxicos. Polari ainda conta na carta remetida a Zuzu que, após ser desamarrado, o militante foi deixado abandonado no chão, com o corpo já bastante esfolado, onde seguiu clamando por água a noite adentro. Em abril de 1976, enquanto elaborava a coleção Once Zuzu, Always Zuzu, a designer morreu em um suspeito acidente de carro na saída do túnel Dois Irmãos, no Rio de Janeiro, posteriormente rebatizado de túnel Zuzu Angel. Devido ao cenário político daquele momento, em que existia uma caça a qualquer pessoa que se posicionasse contra o regime autoritário, o acidente de Zuzu sempre deixou dúvidas se realmente foi uma fatalidade ou não. Este caso foi desmascarado e admitido pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. E segundo um memorando da CIA, divulgado em 2018, existem suspeitas de que o presidente da época, Ernesto Geisel, autorizou a execução de pessoas, influentes ou não, que eram contra o governo durante seu mandato de 1973 a 1976. Uma semana antes do acidente, Zuzu deixara na casa de Chico Buarque um documento que deveria ser publicado caso algo lhe acontecesse. Abre aspas. Se eu aparecer morta, por acidente ou outro meio, terá sido obra dos assassinos do meu amado filho. Fecha aspas. Ela não pôde segurar o filho morto nos braços, enxugar o suor e o sangue de seus poros e dar o beijo da despedida. Não jogou flores sobre o caixão, nem teve uma sepultura para visitar quando a saudade doeu fundo na alma. Até o fim de seus dias, Zuzu Angel foi guerreira e lutou com todas as forças de mãe para encontrar o corpo de Stuart Edgar Angel Jones, assassinado aos 25 anos pelos órgãos de repressão no auge da ditadura militar. Depois de sua morte, Zuzu foi homenageada em livros, música e filme. Chico Buarque, com a melodia de Miltinho, da banda MPB4, compôs Angélica, logo após a morte da designer em 1977. Em 1988, o escritor José Loureiro escreveu o romance Em Carne Viva, com personagens e situações que lembram um drama de Zuzu Angel. Em 1993, a filha de Zuzu, a jornalista Hildegard Angel, criou o Instituto Zuzu Angel de Moda do Rio de Janeiro, em memória da mãe. No Carnaval de 1998, Zuzu Angel foi homenageada no Sambódromo da Marquês de Sapucaí pela Escola de Samba Em Cima da Hora, com o enredo Quem é você, Zuzu Angel? Um anjo feito mulher. E em 2006, o cineasta Sérgio Rezende dirigiu Zuzu Angel, filme que retrata a vida da estilista, protagonizada por Patrícia Pilar e com Daniel de Oliveira, Luana Piovani, Paulo Betti, Juca de Oliveira e Elke Maravilha no elenco.
obrigado por ouvir até aqui. A história da Zuzu é bem pesada, né? É realmente uma história muito triste. Ficar procurando o corpo do filho e... Caramba, foi bem difícil de fazer a pesquisa e tão difícil como fazer a pesquisa foi fazer a gravação desse episódio. Foi bem complicado, assim. E é uma história que precisa ser divulgada para todo mundo, né? Além dos livros e além do filme. Se você de alguma forma se comover com a história da Zuzu, entra lá em zuzuangel.com.br. Entra lá, dá uma navegada pelo site, dá uma navegada na história dela, dá uma navegada nos conteúdos, porque vale a pena, viu? Vale muito a pena. Moda também é arte, e é por isso que a Zuzu está sendo contemplada aqui no Além da Obra. Terão outros estilistas, mulheres e homens. Então entra lá no site do Instituto, repetindo o site, zuzuangel.com.br. Confere lá os conteúdos para saber um pouco mais dela, tá bom? Reforçando as redes sociais do Além da Obra, o Twitter tá como Além Obra e o Instagram tá como @Além da Obra Podcast. Segue lá no Twitter, segue lá no Instagram. A gente tá procurando ficar um pouco mais ativo lá nas redes sociais, mas é um pouco difícil. Mas mesmo assim, segue lá, interage com o podcast. Compartilha com teus amigos também. Manda os links nos teus grupos de WhatsApp pro pessoal ouvir, é bem fácil. O pessoal abre ali já direto no link, abre pelo navegador mesmo ali do seu celular. Quem não tiver os aplicativos, mas abre lá direto pelo Anchor. E já escuta e já recompartilha também. E assim a gente vai mandando e vai divulgando um pouco mais esse podcast. Tá bom? Então, muito obrigado novamente por ter escutado até aqui e até o próximo episódio. Além da Obra. Zuzu Angel.